Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jair Alves. Eu sou criador do canal Meus Nobres, que tem como finalidade passar para vocês opinião política e também opinião teológica também, porque eu sou professor de teologia e eu tenho observado muitas dúvidas nos alunos concernente aos evangelhos, né? Então eu quero aqui ler uma pergunta de um aluno meu que fez e eu achei interessante e resolvi gravar um vídeo aí respondendo essa pergunta, porque eu acredito que não é só a dúvida dele, mas é a dúvida de muitas pessoas também, independente se ela estuda teologia ou não. A pergunta é o seguinte, vou ler aqui para vocês. Irmão Jair, por que foram escritos 4 evangelhos? Só um não era suficiente? É uma pergunta até interessante, né? De se pensar, por que 4, não só um, por que não só 2 e tal? É interessante. Mas a primeira coisa que nós temos que aprender quando fazemos essa pergunta, ou para responder essa pergunta, é o seguinte: na época de Jesus existia 4 classes de povos representativos, né? Judeus, gregos, romanos e um povo que era composto de todas as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, que é a igreja, é uma nação mais espiritual assim. Então, para você ter uma base assim, aconteceu o seguinte: para cada classe de pessoas dessas 4 representativas foi escrita um evangelho. É como se tivesse 4 públicos-alvos e Deus quisesse atingir, embora todas as nações, Deus quisesse atingir em especial essas 4 classes de povos representativos, né? Por exemplo, o judeu. O judeu era um povo da lei, que acreditava em Deus conforme estava escrita a lei e pelas promessas do Antigo Testamento. Então, quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele estava avisando quem? Os judeus. Se você lê os evangelhos, e você que é estudante da Bíblia, lê os evangelhos, você vai encontrar muita frase no evangelho escrita assim, mais ou menos assim, para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse o que foi falado no Antigo Testamento e tal. E você pode ver que o Evangelho de Mateus, ele começa já com a genealogia. Por quê? Porque ele tinha que provar primeiro que Jesus tinha linhagem de rei. Então ele veio desde o princípio mostrando a árvore genealógica de Jesus Cristo para chegar e provar que Jesus veio da tribo certo e as profecias se cumpriram na pessoa certa. Então, o Evangelho de Mateus ele foi escrito especialmente para o judeu, mostrando Jesus como o rei dos judeus. Se você já olhar o Evangelho de Marcos é um evangelho curto, um evangelho rápido. E a palavra-chave ali no Evangelho de Marcos é essa: imediatamente. Você vai encontrar várias passagens que Marcos, quando escreveu, ele falou assim: imediatamente Jesus foi para tal, imediatamente aconteceu isso. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos ficou escrito para um povo que era um povo de luta, rápido, de poucas palavras, que são os romanos. Os romanos conquistaram o mundo da época pela força, pelo poder bélico. E não eram, embora tinha sua cultura, tinha sua educação, mas não era um povo de detalhe, era um povo de rapidez, de ação. Então o Evangelho de Marcos apresenta ali Jesus como servo do Senhor e foi escrito para os romanos, especialmente para os romanos, certo? Por ser um evangelho prático e rápido. Já se você dá um salto para o evangelho de Lucas, você vai perceber uma diferença ali no evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas foi escrito por Lucas mesmo, né? Que era médico, um homem super culto, discípulo do apóstolo Paulo. É importante dizer que o apóstolo Paulo também era filósofo e era formado também nas escolas judaicas também. E Lucas, ele começa o evangelho ali já dando bem detalhado, na verdade. Ele começa falando assim: olha, antes de escrever para vocês, eu procurei aqueles que andaram junto com o Senhor e com poder de detalhe eu vou expressar aqui a história de como andou o nosso Senhor Jesus Cristo e tal. Ele escreveu para Teófilo, que era também, provavelmente seja um homem muito culto também. E de Teófilo foi para todos os gregos, para a elite grega e para o povo grego. O povo grego é conhecido pela sua filosofia. Na verdade é o berço da filosofia, né? A maior tríade filosófica do mundo era grega, né? Que Sócrates, Platão e Aristóteles. Então o grego gostava de detalhe. E o evangelho de Lucas, ele é um evangelho detalhado. O que não tem no evangelho de Marcos, sobra no evangelho de Lucas. Por quê? Público-alvo. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos e apresenta Jesus ali como filho do homem, porque os gregos acreditavam que através da sabedoria, do conhecimento e da filosofia, eles criariam um homem perfeito, né? Então o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, para evangelizar os gregos, embora também foi escrito, é importante dizer que todos os evangelhos foram escritos para todas as nações e para a salvação de todos os povos. Já o evangelho de João é um evangelho diferente. Por quê? Porque o evangelho de João, ele é um evangelho mais espiritual. Pode perceber que você que já leu o evangelho de João, que ele já começa, ele não dá nenhuma introdução, ele já começa dizendo assim: no princípio era o verbo,
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então parece que João já estava evangelizando, ou pregando, ou anunciando o seu tratado para alguém que já conhecia e tinha intimidade com o Senhor Jesus. A maioria dos eruditos acredita que o evangelho de João foi escrito para a igreja, para o povo espiritual, diferente dos outros evangelhos chamados evangelhos sinóticos, que eles têm eles têm uma semelhança entre os três. Milagres, prodígios, Jesus em ação e tal. Já o evangelho de João não, ele é o evangelho mais espiritual, mostrando mais a divindade de Jesus, mostrando Jesus como filho de Deus. Os eu sou de Jesus estão a maioria ali no evangelho de João. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho. Antes que Abraão existisse, eu sou, mostrando ali para aquelas pessoas a sua divindade, mostrando que ele é filho de Deus, que ele era Deus. Então o evangelho de João é um evangelho escrito mais para a igreja mesmo, embora para todas as nações, mas especificamente para a igreja. Então, se você entendeu bem, eu quero fazer um resumo rápido aqui. Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei, tem como finalidade evangelizar os judeus, conhecedores da lei. Evangelho de Marcos, o Evangelho de ação, Evangelho rápido, apenas 16 capítulos. Evangelho especificamente escrito para os romanos, embora também para todas as nações. O Evangelho de Lucas mostra ali Jesus como filho do homem, o homem perfeito, o homem que não errou, que não falhou e cumpriu sua missão. Foi escrito para os gregos, que era o berço da filosofia. Força de detalhes, lembra muito bem disso. O Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinóticos, que é os três evangelhos que são semelhantes, o Evangelho de João é um evangelho espiritual, mostra Jesus como filho de Deus, mostrando, destacando ali a sua divindade, ele como filho de Deus, com a mesma essência de Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou o bom pastor. Lembrando que os judeus não falavam eu sou, porque era blasfêmia. Os judeus falavam sou eu. E Jesus, ele chegou e falou, eu sou, por isso ele foi condenado. Por quê? Porque ele blasfemou, segundo os judeus, ele blasfemou, falando ali que ele tinha a mesma essência que Deus. Eu acredito que foram tiradas algumas dúvidas de vocês, não todas, que esse não é a minha função, tirar todas as dúvidas, mas pelo menos o básico, eu acredito que vocês já sabem. Eu quero também aproveitar aqui para pedir uma ajuda para vocês. Esse canal, ele é um canal novo, né, e tem 100 e poucos inscritos só. E eu gostaria que vocês me ajudassem a chegar nos 1000 inscritos. Por quê? Porque eu tenho o objetivo de fazer uma renda extra e assim monetizar o canal. Entendeu? Eu preciso de 1000 inscritos e preciso também de mais ou menos umas 4.000 horas assistidas também. E o canal é novo e eu estou ali pelejando, então eu gostaria que vocês me ajudassem, compartilhassem, curtissem, desse a sua curtida aí, deixasse o seu like, né? E também se inscrevesse. E pelo menos com 10 pessoas você compartilhasse com a sua família, com os irmãos da igreja, com o pessoal cristão ou não cristão para evangelizar também, não tem problema, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda aí, de coração, um beijo no coração de todos, muito obrigado por ter ouvido até aqui. E deixe no canal aí a sua dúvida, que se tiver ao meu alcance eu vou responder você, tá bom? Um abraço e até a próxima pergunta, até o próximo vídeo. Muito obrigado.